gente, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão assistir isso, porque estamos no meio da pandemia, mas eu queria dizer que vocês vão assistir agora a um dos vídeos do projeto A Caminho do Jardim para Tchekov, que foi um projeto criado por mim, pela Maria Padilha, atriz, e pelo Jefferson Miranda, diretor, que a gente quis apresentar para vocês como é um possível processo de construção de dramaturgia para um espetáculo de teatro. E esse espetáculo ele tem como característica ser inspirado na obra e no trabalho e também um pouco na vida do grande dramaturgo russo, o Anton Tchekhov, que inclusive é um dos personagens da peça. Então, a gente teve vontade de apresentar para o público esse processo, que funcionou da seguinte maneira. A gente tem uma primeira parte, um primeiro vídeo, onde nós entrevistamos um historiador, um teórico de teatro e uma diretora que conhecem profundamente a obra do Tchekhov, para a gente identificar qual foi a importância histórica do Tchekhov e qual foi a importância estética dele, né? De que forma a obra dele transformou, porque transformou o teatro, né? no final do século XIX, e também a literatura, porque ele era um grande contista. Depois tem um segundo vídeo, onde nós entrevistamos pessoas que são profissionais, como os personagens da peça. Na peça, a personagem que a Maria Padilha faz é uma atriz que já foi uma grande atriz de teatro. Então, nós entrevistamos a Camila Amado. Tem um outro personagem que é a filha dela na história, que é uma médica, nós entrevistamos uma médica. O marido, o genro, é um policial. E também tem uma diarista, e nós entrevistamos também uma diarista que era professora de português e agora trabalha como diarista. Então, esse foi o segundo momento. E o terceiro momento, nós lemos cenas que eu escrevi a partir dessa experiência, que foi uma experiência com as pessoas reais, uma experiência com os atores, uma experiência com o diretor. Então, o que vocês vão ver nesses 4 vídeos é essa abertura de um processo de criação que muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem como essa aproximação com o Tchekhov e também um pensamento que na peça o texto tem, que é sobre o cotidiano que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? A peça é uma história original, que é a história dessa atriz, que foi uma grande atriz de teatro, mas que está falida, está sem trabalhar há alguns anos, e ela tem que morar na casa da filha, que é médica, e do genro, que é um delegado. E ela tem o sonho de montar o Jardim das Cerejeiras, né, que é um clássico do Tchekhov, só que no momento, né, das artes do país e no momento da carreira dela, isso é muito difícil, uma peça com 11 atores, mas ela tem esse sonho. Então, ela entra nesse cotidiano, que é um cotidiano de uma realidade dura, com uma personagem que tem muita imaginação, que vive muito na fantasia, mas que também é muito original, muito inteligente, e ela se vê perdida ali e ela resolve, ela decide montar a peça e, eventualmente, ela desce para o playground. Eles moram num condomínio desses de Botafogo, onde tem muitos prédios, e ela desce para fumar o cigarrinho dela, no momento dela relaxar. E um dia ela encontra com um homem que começa a conversar com ela no playground, e o homem diz que é o Anton Tchekhov. A gente não sabe se é ou não, mas... E eles começam a conversar durante a peça. Então, a peça basicamente é isso, é uma crônica do cotidiano, e fala sobre a importância da arte, sobre esse conflito entre realidade e ficção, entre poesia e violência, e é uma homenagem e também é uma visão de como várias características do Tchekhov, estilísticas e de tema da obra dele, são relevantes e ressoam até hoje, né? Então é isso. Então, muito obrigado pela presença. Nesse segundo vídeo, nós vamos ter o depoimento de
profissionais que estão ligados ao universo dos personagens da peça. Então, nós vamos ter a Camila Amado, que é atriz e produtora, o delegado Orlando Zacconi, que é delegado da Polícia Civil, a doutora Isadora Idlimongelli, que é médica infectologista, e a Mary Pinto, que é diarista e professora. Eu gosto muito de ouvir história. Eu gosto muito de ouvir história. E são pessoas com histórias de vida, histórias de nem de superação, ou de como foram parar ali, ou às vezes está muito determinado a tratar e sai do consultório e já não está mais. É sobre criar esse vínculo e desfazer esse vínculo. É um trabalho diário de estabelecer vínculos, fazer com que a pessoa confie em você, fazer com que o paciente confie em você, porque você está ali lidando pela primeira vez e você está dizendo a condição dela dali para frente. Hoje a gente não tem nem perspectiva de cura, então é dali para frente para o resto da vida. Toma aqui, esse é o remédio que você vai tomar daqui para frente. É controlável, a sua vida segue normal, seu prognóstico é igual, sua expectativa de vida é a mesma, mas você tem essa medicação. E em 50 minutos eu estou dando uma notícia que pode mudar a vida dessa pessoa, e provavelmente gera um grande impacto. Aqui no Campos Elíseos, quando eu entrei foi em agosto de 19. Faz 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu cheguei muito tensa, porque eu sabia que era uma região que, quando eu fui conhecer, é perto da minha casa, né, no fim, tem essa sorte, mas não vou falar que é uma grande qualidade de vida, porque não é um lugar muito agradável de você frequentar. Mas quando eu cheguei para conhecer, a gerente falou, bom, eu tenho que te mostrar onde você vai trabalhar para você ter certeza. Eu falei, não, eu tenho bastante certeza. Ela falou, acho melhor você ver antes de você ter certeza. Aí ela foi me mostrar a unidade, de fato, de trem, ali perto da Estação da Luz, a unidade ali do lado. Então, você olhando, você na varanda da unidade, é um prédio tombado, você olhando, você vê o fluxo, você consegue ver, enfim, tudo que o fluxo são as pessoas consumindo, vendendo e comprando droga. Então você consegue ver tudo dali. Eu falei, não, é aqui mesmo que eu quero trabalhar. E quando meu pai morreu, ele deixou uma herança que não dava nem para comprar um apartamento, nem um carro, nada demais. E eu, então, produzi uma peça para 23 velhos atores. Eu fui de velho em velho. Comecei com o Rodolfo. Qual era o personagem que você queria ter feito e não fez? Ele. Quixote. Aí fui para Elza Gomes. Qual foi o personagem que você gostaria de ter feito e não fez? Ele. Ela, Rainha dos Mortos do teatro brasileiro. Eu fui para Brieba. Queria falar sobre a amizade, o amor. Certo, Brebinha. Aí eu fui falar com o Jorge Chaia. Jorge Chaia, quero fazer um desses velhos filhos da puta do poder. Tá bom. Fui para Arthurzinho Costa Filho. Eu quero fazer Sancho Pança. Então, Quixote, Sancho Pança, vou fazer a peça Dom Quixote de la Pança. Aí escrevi um texto que era um circo, onde 2 amigos se encontravam fantasiados, um de Quixote, outro de Pança, e Elton Medeiros fez um samba lindo. Hoje eu não quero sofrer, hoje eu não quero chorar. Aí, 10 dias antes da estreia, Marina morreu. Teve um ataque do coração, morreu. É a história de produção. Eu fiquei desamparada, triste. Todos os velhos perderam o protagonista, o Quixote. Como é que eu vou fazer? A Dirce Miliati fazia uma personagem. Eu chamei o Flávio Miliati, que subiu
que assumiu heroicamente a substituição da Arena. E foi um sucesso, foi uma maravilha. A brutalização começa já antes de ele entrar na polícia, porque, repara, a própria sociedade já está violenta. Eu fazia reuniões de conselho na delegacia, tem uns conselhos comunitários onde você recebe, uma vez por mês, né, pessoas do bairro para conversar. Pô, aparecia uma senhorinha, uma velhinha de cabelo branco, e falando que a polícia tinha que matar mais. Eu falei assim, cara, uma senhorinha. Então, quer dizer, essas funções que a polícia realiza, violentas, muitas vezes elas são desejadas pela sociedade, né? E as pessoas já chegam na polícia já com esse desejo de violência. Eu, até um momento da minha atividade policial, eu tinha algum espaço na Academia de Polícia do Rio, eu era professor na academia, dava aula de criminologia. Não durei muito, né? Imagina, com esse discurso. Minha carreira foi curta. Mas eu lembro de ter dado aula para uma turma muito grande em 2010, que entrou na polícia. E eu lembro de uma situação muito interessante, porque um rapaz que estava no concurso me procurou porque ele tinha um registro por posse de droga para uso próprio. Usuário, né? E ele estava preocupado se aquilo poderia prejudicar ele na investigação social, né? Porque todo concurso policial, todo concurso para a polícia tem uma investigação social. E ele estava com medo se ele poderia ser prejudicado, e ele me procurou, porque ele viu que eu, como delegado, né, fazendo discurso a favor da legalização das drogas, como eu faço, né? Porque eu já participei, inclusive, de uma associação que era formada por policiais. Eu era presidente aqui era de vários países, né? Eu era o presidente aqui no país. E então ele me procurou. No final das contas, ele foi aprovado. Ele não teve nenhum problema, né? Foi aprovado. Anos depois, esse rapaz, ele vai para a CORE, para a Corregedoria, não, para Coordenação de Recursos Especiais, que é o espaço da Polícia Civil, similar ao BOP, né? São os caveiras da Polícia Civil. E esse rapaz, ele, jovem, né? Ele começa a trabalhar num helicóptero como atirador de elite. E numa das operações de combate à droga, ele é atingido por um disparo e morre. Só que momentos antes a esse episódio, eu tinha batido boca com ele no Facebook, porque ele me seguia, porque eu era uma referência como professor para ele, mas a cultura policial foi transformando esse rapaz, né? Imagina, um garoto que já foi usuário de drogas, né? Que, aliás, como a maioria dos policiais que entram na corporação, acredito eu, por exemplo, que, hoje em dia, se a gente falar assim, quantos policiais que entram na polícia já fizeram contato, já fumaram maconha, já cheiraram cocaína? Acho que a maioria. Acho que é inimaginável você pegar um grupo de jovens e falar assim, não tivemos contato com droga. Na hora do questionário todos vão dizer que não. Mas ele foi mudando. E aquele sentimento de ódio em relação àqueles que vendem aquilo que ele consumia. Porque, na verdade, né, vamos parar para pensar. Os traficantes, eles não são anjos, né? São violentos? Violentíssimos. Promovem barbáries? Muitas. Mas isso só acontece porque a droga é proibida. O dono da farmácia, o dono da choperia, não está defendendo o seu negócio com fuzil, porque o negócio é legal. Então, na verdade, o que cria violência não é o ser do mal, não é o traficante,
né, demônio, né, é a proibição, como foi na lei seca nos Estados Unidos, onde o comércio de álcool era violentíssimo. Então, proibiu, a violência aparece. A polícia ela trabalha numa linha muito tênue entre a legalidade e a ilegalidade. Porque, repara, vamos entender isso filosoficamente, que é importante, mas que tem efeitos práticos, né? Se eu falei que a polícia trabalha na emergência, quais são os critérios objetivos de como a polícia tem que atuar? No exemplo que eu dei lá atrás, estão tacando fogo na Assembleia Legislativa, né? Homens mascarados, vestidos de preto, estão tacando fogo na Assembleia Legislativa. Chama a polícia. Na hora que a polícia chega, quais são as regras que ela tem que utilizar? Não tem regra. A regra é uma só: fazer cessar a emergência. Fazer com que não se coloque fogo na Assembleia Legislativa. Ele vai mostrar como que, em algum momento, o direito admite a sua própria suspensão, a suspensão da própria norma, para que seja restabelecida uma ordem. Ou seja, a lei só pode vigorar se houver uma ordem. Se não houver uma ordem, a lei não vigora. Então, o estabelecimento da ordem, ele é prévio à aplicação da lei. E quem é que é chamado para estabelecer a ordem previamente à lei? A polícia. E a polícia ela é sempre avaliada posteriormente à sua ação. Então, por exemplo, para cessar o incêndio da Assembleia Legislativa, a polícia vai usar os meios que ela achar necessário para fazer cessar a ação. Terminado, aí vamos avaliar se os policiais agiram em conformidade ou não com a lei. Ou seja, é muito difícil para o policial. O policial ele exerce uma função onde ele é chamado, no dia a dia do seu trabalho, a em determinadas situações suspender a lei, suspender a norma, para fazer cessar determinadas emergências, e depois ele é cobrado, né, nas suas ações no momento da suspensão da norma. Pô, é complicadíssimo, né? Alguns policiais conseguem enxergar o perigo desse lugar, e sabendo do perigo desse lugar, eles são muito cautelosos na sua ação, né? Mas outros entendem o contrário, entendem que a suspensão da norma dá um espectro assim, amplo para atuação de acordo com a sua própria discricionariedade. No doutorado eu estudei o sistema punitivo na forma letal, a quantidade de pessoas mortas pela polícia sob esse carimbo de traficante, né? Chamou de traficante, né? Tá tudo resolvido, pode matar. E aí eu fui, né, defender a tese de que essa letalidade a partir de ações policiais não é um desvio de função da polícia, porque muitas vezes também a gente trabalha aquilo como um policial que é tipo um psicopata que sai de casa doido para matar um pobre negro na favela. Não é isso. Ele realiza funções que são muitas vezes definidas pelo poder político, aplaudidas por setores da sociedade, desejadas, inclusive, por setores da sociedade. Então, ele está realizando funções que lhe são exigidas no ambiente social. Então, essa construção do policial enquanto um psicopata, digamos assim, né? Aquele portador de um distúrbio, né? Isso também é completamente falacioso, né? Os policiais eles estão realizando funções que são, inclusive, legitimadas pelo poder jurídico. A maioria das ações letais praticadas por policiais são arquivadas pela justiça. Ou seja, tem um promotor de justiça, tem um magistrado dizendo que o policial, quando matou, matou de acordo com a lei, não contra a lei. E aí eu fui ver quais eram os argumentos que os promotores usavam. Gente, é escandaloso. Um dos argumentos constantes nos pedidos de arquivamento é que o fato ocorreu em comunidade favelada. O cara coloca isso. O fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem troca de tiros entre polícia e bandido. O promotor está dizendo que se o policial mata dentro da favela, ele tem muito mais legitimidade que se ele matar fora. A condição do morto é outro elemento utilizado. Que o cara já respondeu por tráfico de drogas, tem 8 tiros nas costas, mas se respondeu por tráfico de drogas, já foi tarde. Ou seja,
essa política, que a gente chama de política de extermínio, ela não é construída no interior do policial, na sua consciência. Ele é só um produto de um aparato político genocida que está em curso com a participação de outras agências além da polícia, magistratura, imprensa que aplaude. A imprensa diz assim, a polícia matou 5, mas 3 tinham antecedentes criminais. Porra, o que os antecedentes criminais têm a ver? Eu quero saber a da ação, né? A ação foi legal, não foi legal? Pô, se o cara tem antecedentes criminais, isso autoriza a polícia a matá-lo? Na minha formação médica e na minha formação como residente, estudando e revisitando esses momentos de grandes epidemias e de pandemias de século passado, né, de décadas e muitas décadas passadas, e não imaginava que tão jovem, porém já especialista, eu enfrentaria uma pandemia dessa dimensão que a gente está vivendo agora. O que é um grande privilégio de chegar nesse momento podendo contribuir, tendo algum conhecimento e podendo me sentir útil de alguma forma, mas também carregando todo o peso do mundo por um tempo que é um tempo que não passa, né? Porque você não enxerga o fim. Eu considero esse D0 o dia que meu celular explodiu. Eu conto a partir deste momento. Um dia que eu acordei e tinha pelo menos 20, 30 mensagens de pessoas em pânico. Muitas perguntas que eu recebi, elas giravam em torno de quanto tempo você acha que isso vai durar. E eu não sabia dizer. E eu fui muito otimista, mas eu também não queria exatamente assustar as pessoas, mas eu fui muito otimista de dizer, olha, eu espero que no meu aniversário a gente esteja falando disso como passado. E eu faço aniversário em novembro. Então eu achava que por volta de outubro a gente teria conseguido controlar. O medo é hoje, a gente vai viver isso hoje e a gente vai viver isso por muito tempo. O peso desse primeiro momento foi de sentir, porque ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, então você sente um peso e uma responsabilidade de responder e de dar suporte e de segurar a onda de muita gente que está todo mundo em pânico, aí você olha ao redor e está todo mundo apavorado, e você também não sabe exatamente o que está acontecendo. Você entende um pouco mais de infecção viral do que as pessoas. Você lê, eu li, eu estudei mais sobre outras pandemias do que as outras pessoas. Eu sei como funciona um vírus dentro do organismo de uma pessoa mais do que a maioria da população. Porque eu estou há muito tempo vendo esse tipo de coisa, mas a gente está falando de um vírus que ninguém sabia nada. Eu não sabia nada, eu não sabia o que podia causar. O que eu tinha relato era relato de uma doença que tinha sido descoberta dia 31 de dezembro de 19, né? Por isso o nome Covid-19. 31 de dezembro de 19, e as pessoas me perguntando já em março, a gente não sabia nada. Era uma sensação de solidão muito grande, porque você olhava ao redor e você não tinha ninguém ao seu lado. O grande ponto da Covid é que a pessoa que ela está em insuficiência respiratória franca, diferente de outras doenças que causam insuficiência respiratória, tem outras grandes síndromes respiratórias que a pessoa ela vai rebaixando o nível de consciência. Então, a pessoa que ela está entrando em insuficiência respiratória, ela vai rebaixando o nível de consciência. Então, em determinado momento, quando ela precisa ser entubada, ela já não mantém o mesmo nível de consciência que ela mantinha quando ela conseguia manter o drive respiratório, então respirar sem depender de nenhum tipo de aparelho. A pessoa que está infectada, ela evolui tão rapidamente que a pessoa que precisa ser entubada, ela entende perfeitamente o que está acontecendo com ela. E isso é muito mais difícil de fazer. Não é uma realidade que eu vivi muito, porque por conta da especialidade, você acaba lidando com um todo, né? Então, o meu trabalho em hospital, ele é maior, não é maior, é como se eu estivesse no controle de infecção. Então, se eu entro numa UTI, eu discuto meio que todos os casos, mas eu não sou intensivista. Então, eu não sou a pessoa que diariamente e várias vezes por dia e por semana sou a pessoa que vai entubar esses pacientes. Eu sou a pessoa que
passo por eles, discuto o caso de todos, porque eu discuto a infecção e os antibióticos que, porventura, precisem ser administrados. Mas isso é um relato e eu vi frequentemente acontecer. Então, às vezes, o paciente jovem sabe exatamente o que está acontecendo. Então, isso, eu vou dizer por mim, vou dizer por muitos colegas, isso foi destruindo a saúde mental e a capacidade de você aguentar tanta tragédia. O suporte terapêutico, eu acho ele essencial na vida do médico, principalmente numa situação como a de agora. Não só para médico, para toda a equipe de saúde que está trabalhando exaustivamente. Foi profissionalmente, de longe, o ano mais difícil que eu já vivi e que eu vou ter vivido. Eu não consigo imaginar um ano pior do que 2020 para ser uma médica infectologista. De repente, é uma bomba que cai e você não pode cair junto. Tem que estar todo dia de pé. Eu odeio os incentivos. Odeio. Acho que os incentivos arrebentaram o teatro. Eu sou maluca, você sabe. Mas eu acho que arrebentaram com o teatro, porque você não tem, primeiro, previsão de quanto que o incentivo vai sair. Nem se vai sair. No tempo que você recebe ou não o incentivo, a tua inspiração já mudou, porque as coisas andam. Você ia montar tal peça porque o momento te pedia aquela peça. E, de repente, o incentivo não sai, Quando a peça vem, você diz, não é mais o que era que eu queria. O teatro é vivo, é a arte do instante presente. Agora, eu não quero ninguém mandando em mim. Eu escolhi teatro para ser livre. Eu não quero que ninguém me diga esse espetáculo tem patrocínio, esse não. Eu tenho muita dificuldade em lidar com essa mercantilização da saúde. Assim, para mim não existe você só pode fazer isso porque o seu dinheiro cobre isso, você só vai ter direito a esse tratamento porque o seu plano de saúde cobre esse tratamento. Eu não consigo aceitar guia de convênio glosando, falando que você não pode pedir determinado exame. Então, esse tipo de burocracia em que eu bato de cara com dinheiro versus saúde, para mim, eu já não consigo nem trabalhar. Mas a hora que você coloca o dinheiro como um obstáculo para o acesso à saúde, para mim, bate errado. Então, eu prefiro trabalhar no SUS porque eu consigo oferecer o que tem para oferecer. Às vezes não tem. E aí é uma dificuldade de acesso do próprio Sistema Único de Saúde. Mas ele é mais para quem está ali dentro, né? Eu digo no mesmo serviço. Eu não vou dizer de todos os acessos de todas as pessoas a qualquer unidade do SUS, né? Não estou comparando São Paulo com, sei lá, Manaus. Mas num determinado espaço é um acesso mais democrático. Eu não conheço um policial, conheço muito poucos que vivam somente da atividade policial. Ou eles estão no setor da polícia que permitem a ele complementar a regra através de procedimentos não legais, corrupção, ou eles estão trabalhando na polícia e pagando uma outra atividade fora da polícia, ou estão vendendo a sua força de trabalho para além da carga horária no interior da polícia, que hoje está acontecendo no Brasil inteiro. Eles chamam de hora raiz. O cara tira as 44 horas semanais e começa a fazer hora extra e ele é suplementado, e aí o Estado acha que assim ele começa gerenciando, como os caras fazem com o banco, trabalham, por isso que eu falei de empresariamento da segurança pública, porque você traz para dentro da polícia critérios de gestão, de gerenciamento da iniciativa privada.
Médico é meio tigre, que é um termo que a gente usa para negligente com a própria saúde. Então, a chance de estar todo mundo fazendo terapia, acho bem complexo, acho difícil. Como um policial tem que investigar outro policial, a coisa é muito complicada, porque você é cobrado como se você fosse traidor. Isso aconteceu comigo no caso Amarildo. Infelizmente, era o delegado que tive que fazer as primeiras investigações do desaparecimento e, de cara, eu pude observar que tinha participação de PMs no desaparecimento dele. E esse também é um grande dilema, porque quando o policial investiga alguém da polícia, né, o policial que agiu de forma violenta, ele não acha que ele é criminoso, que ele é bandido. Os policiais que mataram Amarildo, torturaram e desapareceram Amarildo, para eles estavam realizando uma função da polícia. Entrar no morro, pegar um cara e torturar para ver se ele diz onde estão as armas do tráfico. E se ele morrer, é como se fosse acidente de trabalho. Aliás, é uma expressão usada na polícia. Ali, tudo aconteceu dentro da UPP. A UPP era a menina dos olhos, né? Não só do governo Cabral, mas de todo um projeto empresarial, midiático, né? Eu lembro do Beltrame chegando nos restaurantes sendo aplaudido, né? Aquilo era considerado assim, tipo, chegamos no suprassumo do que uma polícia deve fazer. Só que nós que estávamos mais perto da realidade da UPP, a gente sabia que não era bem aquilo. A polícia continuava operando de forma violenta dentro das comunidades, só que aquilo não era apresentado na mídia porque você não tinha mais o confronto entre gangues. Aliás, a função da UPP foi só essa. A polícia tomava o território para evitar que tivesse disputas naquele território, que era aquilo que poderia atrapalhar os jogos, as Olimpíadas, né? Para você ter Olimpíadas e Copa do Mundo, você não pode ter uma cidade em guerra por território. Eu disse, meu Deus, produzir teatro é isso. E a vida, esse departamento de milagres, tem magia. Se você não confia, como falou, no que está acima, no que não se pode ponderar, né? Meu pai chamava departamento de milagres, o Tchekov chamava de outra coisa. Enfim, você não tem como produzir se você não confiar nessa magia. E a magia funciona. Quando a confiança se torna absoluta, ela é confiança, ela confia. Você vê que o meu primeiro fracasso, que foi Encontro no Bar com produção, agora com 81 anos, e a minha primeira peça, As Cadeiras, em Portugal, eu com 81 anos, agora, Nanini me chama para fazer as cadeiras online com ele. Então, eu fiz as cadeiras com 18, agora fiz com 81. Então, está tudo certo, entendeu? Vale a pena produzir, vale a pena a grande aventura, né? A profissão que eu escolhi para minha vida, né? Mas eu me encontrei tanto como diarista que hoje, nesse momento, eu te diria que não. Porque eu fecho a porta da casa onde eu estou e eu venho para minha casa livre, sem aquele acúmulo de trabalhos para trazer. Porque o professor, ele não só trabalha em sala de aula, ele trabalha em casa. Ele trabalha no sábado, ele trabalha no domingo. Então, o professor, ele trabalha o tempo inteirinho. E muitas vezes, ele não é... Muitas vezes, não. Ele não é reconhecido. O pai do aluno acha que o professor trabalha ali. Então, nessa minha função como diarista, eu me senti um pouco leve. Eu deixei esse fardo. Porque era o dia, não tinha hora. Então, às vezes, eu estava tão cansada e lembrava, meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que planejar, eu tenho que planejar. Ah, eu estou com aquele trabalho. Então, a gente vive em função da escola. Então, hoje, nesse momento, eu não voltaria, não.
eu realmente me pergunto, será que eu faria tudo isso de novo? Não sei. Varia muito, né? Depende muito do que eu estou vivendo. Tem dias que eu falo, meu Deus do céu, da onde que eu achei que seria uma boa ideia fazer o que eu faço? E tem dias que eu sinto que eu me sinto plena e tendo certeza de que eu fiz a única e melhor escolha que eu poderia ter feito na minha vida. Tem momentos em que você vê as coisas dando certo, ou você vê um paciente indo de alta, ou você vê, né, o que eu acabo vendo bastante no caso dos pacientes HIV, quando eles iniciam o tratamento e quando voltam controlados e voltam bem, a gente conversa e ri. É um momento de troca que, dentro do consultório, que eu chamo de a melhor consulta, porque é a consulta que eu dou, de fato, uma ótima notícia. Então, é o mais próximo de muito feliz que eu chego no meu trabalho. Eu não posso deixar de citar o que ficou em mim do Tchekov. Esse mergulho profundo era o que eu mais gostava, porque me permitia a pausa. Eu não conhecia o teatro com pausa antes do teatro. Eu podia, uma pessoa me dizer bom dia, bom dia. Eu respondia depois. Nada era mecânico. Hoje em dia a pessoa diz bom dia, oi, tudo bom, tudo bom, tudo bom. A Tchekov me ensinou que eu tenho que escutar. Escutar o quê? Né? O outro, claro, mas além do outro, uma coisa maior do que o outro, que é o amor. Eu não sou religiosa, nunca tive religião nenhuma, fui expulsa de colégio católico, então fiquei até que eu conheci o Einstein. Quando eu conheci o Einstein, eu me apaixonei pelo Einstein. Até hoje é meu livro de cabeceira, é meu mestre supremo. E ele me explicou. O vento em Tchekov e o amor em Tchekov. Ele me explicou que o vento em Tchekov é o seguinte. Um dia, Einstein se deparou com uma energia que ele não conseguia dimensionar. Aí ele ficou muito aflito, muito agoniado, muito espantado. Ele não conseguia mesmo dimensionar. Ele trabalhou nessa energia sem conseguir dar a ela uma dimensão matemática. Até que ele desistiu, botou aquele 8 deitado na matemática infinito. Ela é infinita? Então foda-se. Finita, né? Tá bom. Deixou, esqueceu lá aquele 8 deitado. Uns anos depois, ele voltou àquela energia. Aí ele provou. Essa não é minha religião. Ele provou que essa energia, que era realmente infinita, que essa energia, que era a energia da criação desde o início dos tempos, que essa energia era pura consciência, que essa energia se manifestava no ar. E a prova é que o ar, se você perde o ar, você perde a consciência. E que essa energia, que era infinita, criação desde o início dos tempos e pura consciência, e se manifestava no ar, une, através do ar, todas as formas visíveis do universo. E que essa energia é o amor, que chamam de Deus. Esses deuses, né? Esses dois deuses que nos orientam pela vida fora nas artes. Porque Dionísio é o rei do caos.
ele é o caos, ele é apaixonado pelo caos. E Apolo é a organização do caos numa forma de beleza. Qualquer forma não organiza o caos. Tem que ser uma forma de beleza para organizar o caos. Enquanto o Brasil não for bonito, ele não vai se organizar. Enquanto a gente olhar e disser o Brasil está feio, o caos vai dominar e Dionísio vai ficar desesperado sem saber como se organizar. O movimento é novo, mas vai crescer. Aliás, eu acho que a luta antifascismo vai crescer no Brasil. Esses caras não vão conseguir prosperar, não é possível, né? Nunca na história. Também é o seguinte, né? Se a gente olhar para a história, eles nunca venceram, né? Então, a chance deles serem derrotados é muito grande porque eles sempre foram derrotados. O problema é o estrago que eles fazem antes de serem derrotados. E esse é que é o problema. Acho que essa é a minha vontade, assim, de voltar a ver gente num âmbito que não seja um âmbito triste, porque eu tenho essa noção de que o meu trabalho não é um trabalho feliz, eu não tenho muitas alegrias, eu não tenho muitos momentos de prazer no meu trabalho, eu tenho momentos de satisfação, de poder contribuir com a vida de uma pessoa, mas momentos de muita alegria eu não tenho. Então, no fim, como é esse universo que eu vejo ultimamente, então meu desejo maior é de viver algum momento de lazer mesmo. Eu não posso perder a esperança que o mundo será diferente. Afinal de contas, é para isso que eu luto, é para isso que eu milito tanto, entendeu? Eu preciso que haja uma mudança. Não é possível que as pessoas sejam tão desumanas. Não, vamos acreditar que o amor existe. O problema não é o que eu falei, o problema é o que eu vou deixar de falar, né? Assim que fala na terapia, né? Na terapia o importante não é o que você diz, é o que você não diz. Que tudo passe a noite, passe a peste, passe o verão, passe o inverno, passe a guerra, passe a paz, passe o que nasce, passe o que nem, passe o que faz, passe o que faz, que tudo passe e passe muito bem. Quem quiser me contratar, pode me chamar, gente.